O raio púrpura de Goethe. Reconsiderando o Experimentum Crucis de Isaac Newton. A luz entrelaça-se no espaço e brilha sobre a matéria. Um mundo de imagens baseado em contrastes é criado. Uma figura pode se destacar tanto em preto sobre um fundo branco, quanto em branco sobre um fundo preto. Cada imagem tem sua contra-imagem, seu complemento, que carrega as mesmas informações. Johann Wolfgang von Goethe, em sua Doutrina da Cor, chama a atenção para o fato de que, da mesma forma que o branco e o preto são opostos, para cada tonalidade pode-se encontrar uma complementar correspondente. Ele estudou imagens simples em preto e branco olhando através de um prisma de vidro e descobriu que as cores aparecem na forma de certas séries de matizes, chamadas de espectros, das quais existem 4 tipos básicos, em pares complementares. Por um lado, as que aparecem na fronteira entre o preto e o branco, e que aí surgem ou como um espectro em amarelo e vermelho, ou como um espectro complementar em ciano e azul-violeta. Por outro lado, as que aparecem em uma faixa estreita de um branco que está sobre um fundo preto, ou as que surgem sobre uma faixa preta que está sobre um fundo branco. No primeiro caso, obtém-se um espectro em vermelho, verde e azul-violeta, um espectro newtoniano. No segundo caso, obtemos um espectro em tons mais claros, amarelo, magenta e ciano. Vamos chamá-lo de espectro goetheano. Estes 2 espectros são complementares, ou seja, se você tentar combiná-los, eles eliminarão um ao outro, ou você obterá apenas um branco ou apenas um preto, dependendo do método de combinação. Esta bela simetria demonstrada por Goethe é fundamental para a teoria da cor, porém uma pergunta mais intrigante permanece. O que ela nos diz a respeito da natureza da luz? Assim como existem raios de luz, existem também raios de trevas. Mas será que a luz e a escuridão são realmente entidades equivalentes? A luz monocromática, por exemplo, na forma de feixes de laser, é conhecida pela maioria das pessoas. Mas e as trevas monocromáticas? O que poderia ser isso? Vou mostrar-lhes um arranjo óptico inteligente que demonstra a existência de raios de trevas monocromáticas. Nossa fonte de luz consiste em uma pequena lâmpada halógena de 100 watts com um filamento de 2 mm, montada verticalmente, como você pode ver. Com a ajuda de uma lente condensadora, a luz é concentrada em um fluxo paralelo e enviada através de um grande prisma de vidro. Aí ela é defletida e passa ao longo de um pedaço de cartolina branca sobre a qual os fenômenos que vamos estudar são projetados e se tornam visíveis. Ligamos a lâmpada halógena, desligamos a iluminação da sala e bloqueamos algumas das luzes dispersas que são irrelevantes para o nosso propósito. Vamos realizar nossas experiências neste percurso da luz. A luz é incolor e o caminho na superfície é branco. Assim que um objeto é colocado na luz, ele joga uma longa sombra com bordas coloridas. Este é o nosso cenário. A fim de não sermos perturbados por suas bordas coloridas, vamos ocultá-las. A faixa branca torna visível um fluxo de luz dispersa, ou seja, de luz que passou pela borda entre 2 meios materiais, vidro e ar, adquirindo assim uma ordem interior que permanece invisível até que coloquemos algo no caminho da luz. Com a sombra de uma pequena tela de madeira, eu gerei um espectro goetheano caracterizado pelo amarelo, magenta e ciano. Por outro lado, posso colocar uma barreira de um lado da luz e agora obter um espectro de borda azul,
Uma barreira do lado oposto produz um espectro de borda amarela. Se eu estreitar a fenda, um espectro newtoniano aparece. Ele é caracterizado por 3 cores: vermelho, verde e azul-violeta. Agora refinaremos nossa experiência. Em vez de usarmos objetos no intuito de absorver a luz, usaremos objetos reflexivos. Um pequeno pedaço de vidro espelhado segurado contra a luz nos dá 2 imagens: uma imagem de sombra preta e uma imagem de luz branca. Agora, colocamos o espelho na luz dispersa do prisma e obtemos um espectro de fronteira de cores vermelho-amarelo do lado da sombra e um espectro de fronteira de cores ciano e azul-violeta no reflexo. Ao inclinar o espelho, envio a luz refletida para o lado, para a escuridão. O fluxo luminoso original é dividido em 2 partes complementares. Nenhuma luz se perde. Colocando o espelho no lado oposto do caminho da luz, obtemos, tal como antes, um espectro de fronteira azul junto à sombra e um espectro de fronteira amarelo junto ao reflexo. Agora vamos ver o que acontece se o objeto gerador de sombra for um pequeno bastão quadrado com um acabamento espelhado em um dos lados. Na direção da luz, ele gera um espectro guettiano. Essa luz que está obstruída é desviada e nela surge um espectro newtoniano. Um e o mesmo arranjo experimental gera ambos os espectros, um na luz, o outro na escuridão. Eles correspondem simetricamente um ao outro. Aqui vemos o arranjo óptico do outro lado, isto é, com o lado refletor do bastão voltado para nós. Agora trocamos o bastão por um espelho plano com uma fenda estreita nele. Assim obtemos a situação complementar. O espectro guettiano agora aparece na luz refletida, como uma sombra. Ao mesmo tempo, a luz que passa pela estreita abertura no espelho se revela como um espectro newtoniano, que gradualmente se perde na escuridão. Estamos agora prontos para abordar a questão dos raios monocromáticos de trevas. Em seu famoso livro Óptica, publicado em 1704, Isaac Newton discute a seguinte experiência. Ele deixa a luz do Sol brilhar através de um prisma e recebe um fluxo disperso de luz. Um espectro divergente aparece atrás de uma tela com um pequeno buraco. Com a ajuda de outra tela com um furo, uma pequena parte deste espectro é selecionada e o raio encontra um segundo prisma. Ele é desviado, mas desta vez não diverge em um espectro multicolorido. Newton considerou isso uma prova convincente de que a luz solar branca e incolor não é realmente tão pura quanto parece, mas consiste em uma mistura de vários tipos monocromáticos de luz. Vou repetir a experiência de Newton. No caminho de um espectro newtoniano, nós colocamos uma tela com a fenda estreita. Desta forma, por exemplo, um raio vermelho é selecionado fora do espectro total e passa através de um prisma. Ele é desviado, como pode ser visto, sem se espalhar do mesmo modo que um espectro. A tonalidade permanece inalterada. Um raio verde também não dá origem a nenhum espectro multicolorido, e o mesmo vale para o raio azul-violeta. Todos eles são inalteravelmente monocromáticos. Tentemos o mesmo procedimento com o espectro guettiano. Em outras palavras, vamos selecionar uma parte dele com a ajuda de uma fenda estreita, tentando assim isolar, digamos, um raio púrpura. Veja o que acontece. À medida que a luz branca passa pela abertura estreita, é gerado um espectro newtoniano, como já vimos antes.
Quando a parte colorida em ciano do espectro goethiano brilha através da abertura, a parte vermelha deste espectro desaparece, mas o verde e o azul-violeta permanecem. Quando chegamos ao roxo, descobrimos que é o verde que desaparece. Ou seja, o espectro torna-se escuro no meio, com um azul e um raio vermelho nos lados. Chegando finalmente ao amarelo, a parte azul-violeta desaparece e o vermelho e o verde permanecem. A conclusão é que, usando este método, nenhum amarelo, nenhum roxo e nenhum raio monocromático de cor ciano pode ser gerado. Mas será que não cometemos um erro em nosso raciocínio? Tentamos produzir os raios na escuridão, na sombra atrás da tela com uma abertura estreita. Ali os raios do espectro newtoniano aparecem bem, o vermelho, o verde e o raio azul-violeta. Mas os raios do espectro goethiano são uma espécie de sombra que aparece num fluxo de luz brilhante. Sendo assim, o raio púrpura deve ser produzido de modo que apareça em um ambiente de luz branca. Como podemos fazer isso? Vamos mais uma vez usar espelhos com aberturas estreitas e produzir o raio na luz refletida. A pista para a solução deste problema foi dada pelo físico norueguês Torgeir Holtzmark, que em um brilhante artigo na American Journal of Physics de 1970 esclareceu teoricamente a perfeita simetria entre a luz e a escuridão na óptica geométrica. Imagine um espelho com uma fenda estreita colocado em um fluxo de luz branca dispersa. Como já vimos, na escuridão por trás do espelho aparecerá um espectro newtoniano, e na luz refletida surgirá um espectro goethiano. Se usarmos um pedaço de papelão com uma fenda estreita para tentar, digamos, escolher a parte central do espectro goethiano a fim de isolar um raio púrpura, não o conseguiremos. Ao invés disso, obteremos dois raios, um vermelho e um azul-violeta. E, entre estes dois, onde esperávamos encontrar o raio púrpura, ele permanece escuro. Se, em vez disso, usarmos um espelho com uma fenda estreita e com o lado refletor voltado para cima, ele refletirá um fluxo de luz branca exatamente do mesmo tipo que o que está por trás dele. O que acontecerá agora se a abertura estreita desse espelho for posicionada de modo a selecionar o centro púrpura do espectro goethiano? Vamos tentar isso. Este é o aspecto do aparato principal crucial no nosso arranjo experimental. Dois espelhos com fendas estreitas são montados exatamente paralelos um ao outro, de modo que ambos refletem a luz na mesma direção. Eles são colocados adjacentes ao prisma, e um pedaço de cartolina branca é instalado sobre eles para tornar visível o fluxo de luz. Desligamos a iluminação da sala e vemos claramente o espectro newtoniano emergindo das aberturas estreitas em ambos os espelhos. O que está acontecendo simultaneamente com a luz refletida? O espelho traseiro produz um espectro goethiano, cujo centro de cor púrpura encontra a fenda no espelho dianteiro. E, do outro lado, vemos que ele avança sem problemas, na forma de um puro raio púrpura sobre o trajeto da luz branca. Se colocarmos um pequeno prisma no caminho do raio púrpura, ele é desviado sem dar origem a nenhuma outra cor. Ele se comporta exatamente como os raios monocromáticos de um espectro newtoniano quando isolados, como foi demonstrado anteriormente. O raio púrpura merece, portanto, ser denominado raio monocromático de trevas. Vamos ver agora como é possível produzir um raio ciano do mesmo modo. Enviamos a parte em ciano do espectro goethiano através da fenda no espelho frontal, e eis que, do outro lado, ele flui como um raio de ciano puro. Vamos finalmente colocar o pequeno prisma no caminho do raio e ver como ele é simplesmente desviado sem gerar nenhum espectro de cor.
Este também é um raio de sombra monocromático. Não mostrarei o raio amarelo por causa da dificuldade de torná-lo visível em contraste com o ambiente branco. A conclusão desta série de demonstrações é a seguinte: a cada raio monocromático de luz pertence um raio monocromático complementar de trevas. Se você acha que a demonstração de Isaac Newton justifica a tese de que a luz branca deve ser considerada como sendo uma mistura de luzes de várias cores, então esta outra tese seria igualmente justificada, de que a escuridão consiste em sombras de várias cores, o que não faz sentido algum. A escuridão é um vazio, um todo que nada consome. Ela consiste em nada. Neste caso, nossa demonstração lança uma sombra de dúvidas sobre a tese que afirma que a luz solar é constituída em raios de luzes monocromáticas. Os raios de luz são apenas imagens, assim como os raios de sombra. As imagens e suas cores estão na luz, são produzidas a partir da luz e são mediadas pela luz, mas não são a própria luz. É a forma como as coisas estão dispostas no espaço que é refletida em imagens ópticas. A natureza interior essencial da luz ainda não nos foi revelada. Goethe diz: antes de tudo, lembremo-nos de que vagueamos no reino das imagens.